Isaías 40, 27 a 31. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Era o clamor deles. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Dá para dar um glória a Deus bem forte? O Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Tem palavra para você aí, ó. Aleluia. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam, correm, andam. Oh, glória a Jesus! Aleluia! É isso que Deus tem para você. A esperança nos torna insensível às dores. Você pode dizer isso? A esperança nos torna insensíveis às dores. Diga: a esperança nos torna insensíveis aos problemas. Em outro tempo eu falei aqui, citei para vocês sobre Viktor Frankl. Ele foi um dos principais psiquiatras da Europa. Mas de 1942 a 1945, ele, judeu, e juntamente com milhares de outros judeus, foram presos em Auschwitz e ainda em outros 3 campos de concentração, campo de concentração nazista. E ele viu com os próprios olhos o que fazia a diferença entre aqueles que sobreviveram aos campos de concentração e aqueles que sucumbiram ao campo de concentração. E ele foi um dos poucos que sobreviveu ao campo de concentração. E ele conta que ele viu pessoas desistirem da vida. Ele viu colegas seus, amigos seus, conterrâneos, patrícios, desistirem de viver. Do cara pegar, fumar seu último cigarro, espichar na cama e não querer mais viver, não comer, não beber, fazia cocô e xixi na cama até morrer. Ele viu milhares assim. Poucos sobreviveram ao campo de concentração. E ele sobreviveu. Por quê? Porque ele tinha algo para que lutar. Ele decidiu tirar os olhos de toda a miséria, e toda a desgraça e toda a dor, e colocar os olhos, projetar os olhos, a visão lá fora, sonhando com um amanhã, crendo numa libertação, agindo com esperança, não aceitando o caos em que ele vivia, numa decisão de que ele iria sair dali, que ele iria sobreviver e de que ele sairia e venceria. Ao sair, ele escreveu um livro que eu te aconselho a anotar e baixar. Você consegue baixar na internet, Em Busca de Sentido. Eu li esse livro dele. O diferencial, ouça, entre os vivos e os mortos era a esperança. E ele disse: quem não consegue mais acreditar no futuro, no seu próprio futuro, está perdido no campo de concentração. Com a perda da crença no futuro, tal pessoa perde também o apoio espiritual.
deixa-se cair interiormente e decai física e psiquicamente. Geralmente isso acontece de forma até bastante repentina, numa espécie de crise, cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise, não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, sim, em seus amigos. Eles notavam o que acontecia com os amigos. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão, certo dia, simplesmente ficava deitada no barracão, e ninguém conseguia persuadi-la a botar a sua roupa, a calçar o seu calçado, o seu sapato, sua bota, ir ao lavatório ou mesmo se apresentar no local de chamada. Nada mais surtia efeito na vida daquela pessoa. Nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava, inclusive, a ser transportada para um ambulatório, ou tomar aquela medida em prol de si mesma. Ela entregava os pontos, ficava deitado, até mesmo em meio às fezes e à urina, pois nada mais a interessava na vida. Diante deles estavam as cercas, os arames, o arame farpado. Nós também não sobreviveremos sem algo pelo que viver além do arame farpado da vida. Desistiremos e nos prostraremos aqui mesmo. Ouça, se o melhor que podemos esperar é o próximo final de semana ou feriado, as próximas férias para nos divertirmos ou viajarmos, se a nossa esperança for por uma existência confortável e bem-sucedida, cheia de reconhecimento e autoglorificação, até o dia de morrermos, inevitavelmente será puro ego, carnalidade e materialismo. Isso é, a nossa vida não pode se resumir a isso. Por outro lado, se tivermos algo pelo que aguardar além do arame farpado da vida, isso é, se nós tivermos esperança além das dores, dos problemas que nós enfrentamos, nós vamos vencer. Deus será o nosso socorro. Dê um glória a Deus. Se você tiver algo pelo que lutar e crer, isso nunca será tirado de você. Nada e ninguém pode roubar de você. Podemos enfrentar qualquer coisa nessa vida, nem mesmo a morte poderá tirar essa graça e essa alegria do nosso coração, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Isaías 40, 27 a 31, Deus está dizendo: minhas promessas podem fazê-lo prosseguir, decolar, como se estivesse subindo nas asas da águia. Glória a Deus. Quando Isaías profetizou e escreveu esse capítulo, ele está escrevendo aos exilados, o povo judeu que estava na Babilônia, que já não tinha mais esperança. Viram os anos passar, e falsos profetas haviam profetizado que eles ficariam no máximo 2, 3 anos e voltariam, mas ao contrário, os anos foram passando e eles foram perdendo a esperança, ficando à beira do desespero. Outros se acomodaram à vida na Babilônia, compraram, venderam, construíram, prosperaram e esqueceram que o lugar deles, a terra da bênção e da promessa, não era ali. Ali era um tempo de disciplina, mas que Deus tinha algo para eles lá
na terra da promessa, o retorno para Jerusalém. E tem muita gente assim, que afastou do propósito, afastou do plano de Deus, da vontade de Deus, o coração se agarrou ao mundo. Babilônia é símbolo de mundo, e que você acabou se adequando. Você viu a família sendo minada, destruída, os filhos crescendo e caminhando-se para o mundo, para as práticas do mundo, casando-se com pessoas sem Deus, e você com práticas de negócios e vida que não condizem com aquilo que Deus tem, sem conseguir conjugar a sua fé com o seu viver diário, vivendo uma vida dissociada. Isso é, crente na igreja, mas com práticas do mundo, como aqueles que são do mundo. Porque até mesmo quando chegou o tempo da restauração, quando eles foram liberados, Deus usou Ciro para liberá-los, para voltar para casa. Muitos não quiseram voltar, mas eles estavam bem na Babilônia. Meu Deus! Ciro liberou e deu tudo. Só 43 mil foram os que voltaram da primeira leva. Os outros criaram raízes no mundo, raízes na terra do pecado, da desobediência, raízes na terra de juízo de Deus, que era a Babilônia. Isso precisa falar comigo e com você alguma coisa. Isso tem que nos levar à reflexão. Será que a gente está se adequando ao mundo? Será que a nossa mente está virando uma mente mundana? Será que a gente está com prática dos nossos negócios e na nossa vida semelhante às do mundo sem Deus? E o Senhor Jesus diz: vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E disse: no mundo tereis aflições. E como antes de ministrar, eu contei um pouquinho para vocês saberem quem é que nos dirige nesse mundo. Uma elite mundial altamente maligna, dominada pelas trevas. Então não há o que esperar deles. Mas a Bíblia diz que o nosso socorro vem de Deus. Então, apóstolo, como é que pode mudar? Sabe quando muda? Quando há um avivamento. É quando o céu desce na terra, é quando a glória de Deus chega e muda a situação, e Deus traz juízo, e arranca esse povo maligno, e levanta homens piedosos, mulheres piedosas, gente de Deus, para mudar a história, como no passado foi nos Estados Unidos, um país que nasceu debaixo de avivamento que acontecia na Inglaterra. Homens ungidos, cheios de Deus, plantaram aquela nação, e hoje ela está tão distante de Deus. E como é que esse avivamento acontece? Acontece quando a igreja acorda, quando a igreja se posiciona, quando o povo ora, quando o povo jejua, quando o povo entende que está em guerra e que não pode cerrar os lábios e que precisa se levantar contra as circunstâncias, levantar contra as crises, levantar contra as dores, ainda que o seu corpo queira parar, ainda que não tenha força para lutar. Antes você corria, não está dando para correr, então ande. Não está dando para andar, rasteja, mas se posiciona em nome de Jesus. Aleluia. A maioria dos que estavam na Babilônia, que havia sido levados cativos, por que foram levados cativos? Porque era um povo que teimou em desobedecer a Deus. Um povo que teimou e não ouviu os profetas. Um povo que passou a paralisar a voz dos profetas, como Jesus disse, a matar os profetas, porque não queria ninguém para falar a verdade para eles. E nós estamos vivendo esse tempo. Um monte de crente que qualquer coisinha faz beijo, não pode falar nada, não pode ser confrontado, querem continuar no engano. Diga misericórdia. Diga: Deus, livra-me de ter esse coração.
E Deus levantava os profetas que falavam, que confrontavam, e eles não ouviam, levantava outro do mesmo jeito, e Deus diz: eu vou disciplinar vocês, eu vou tirar meu favor de sobre vocês, e eu vou permitir que o inimigo venha e arrase a vida de vocês. E assim aconteceu. A maioria pensava: lá se foi minha vida, lá se foi minha felicidade, tudo que posso aguardar agora é uma longa sentença de morte. Mas olha só o que eles escreveram. Salmo 137, versículo de 1 a 6, fala desse tempo na Babilônia. Ó, Salmo 137, versículo 1 a 6. Se colocar na tela, me fala. Isso, pois, veja aí: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e o quê? Chorávamos ao lembrar de Sião, de Jerusalém, de Israel. Que mais? Ali, nossos salgueiros, ali nos salgueiros, nas árvores, penduramos as nossas harpas. O que aconteceu com eles? Pararam de adorar, pastora. Pararam de louvar, porque eles entendiam: não tem mais motivo para louvar, entendeu, Jeta? Não tem mais motivo para dançar, não tem mais motivo para glorificar, porque eu não tenho mais esperança. Meu Deus, pois os nossos captores são aqueles que nos oprimiram, aqueles que nos levaram cativos, pediam-nos canções, diziam: cantem para nós, cantem. Vocês sempre souberam cantar, vocês eram o povo do louvor, da adoração, do culto a Yahvé, o seu Deus. Cantem. Exigiam que cantássemos canções, diga, alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Não entenderam nada, entenderam? Sabe o que está dizendo para nós hoje? Para os crentes que estão passando por dor, mas não canta, não congrega, não louva, não vai num grupo de pastoreio, não vai numa vigília. Ontem tivemos uma vigília. Meu Deus, que céu na terra foi aquela vigília ontem! Cada um que foi colocado por Deus para ministrar ali foi boca de Deus. Que noite poderosa! Todos muito usados por Deus, muito confronto. E o último a ministrar foi um adolescente que Deus usou com poder. É que você não sabe a luta que eu estou passando. Meu casamento está em ruína, e o Senhor falou para cantar só quando o casamento está bem. Minhas finanças estão mal, estou devendo, estou desempregado, estou doente, estou não sei o quê, em crise. Não, irmão, Deus te chamou para louvá-lo, independentemente da circunstância. Abrir a sua boca e louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. Agora você entendeu por que no próprio louvor na igreja, um bocado fica sentado? Porque tem crente que acha que louvor é um tempo de entretenimento para chegar a hora da pregação. Não, irmão, a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor e que louvor liberta. Louvor liberta, dê um glória a Deus. Você está passando por uma luta, aí você abre a boca e diz: glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é comigo, a luta vai passar. E vai passar, vai passar. Irmão, há tanto poder de Deus liberado sobre a sua vida, em favor da sua vida, que você precisa se posicionar, tomar posse. Você não tem ideia, por isso que o inimigo arma tanto para te paralisar. Há tanta graça de Deus se você abrir a sua boca e louvar e bendizer. Então, e aí você vai ministrar a sua alma. Quantas vezes o salmista virava e dizia assim: oh minha alma, louve a Deus minha alma, cante a Deus minha alma. Por quê? Porque a alma está abatida. Mas nós não podemos andar pelas emoções. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Você não é crente almático. Você não pode, nem eu nem você podemos ser dirigidos pela nossa alma.
que a nossa alma é o momento. De uma hora para outra as emoções estragam, mas não é a emoção que nos dirige, é o nosso espírito. Nós temos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós é que damos comando à nossa alma para louvar, para congregar, para exaltar, para bendizer, para orar, para jejuar. Nós é que damos comando à nossa alma. Quem ora em línguas, ora em língua. Oração em língua é oração de guerra. É guerra, irmão. Tem horas que a nossa boca não quer orar, então você ora em línguas, para você vencer a guerra, conectar a sua vida, o seu espírito ao Espírito de Deus. E Deus, através de Isaías, vem com uma injeção de esperança, acordando-nos para uma realidade infinitamente gloriosa, que está além do arame farpado da nossa existência, das coisas que nos cercam e que nos impedem de romper. O Senhor revela-se a si mesmo a glória do próprio Deus. Isaías 40, versículo 1 até o 5, ele diz: consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, diga-lhe que seus dias de luta acabaram, que seus pecados foram perdoados. Vai glorificando a Deus aí? Sim, o Senhor castigou em dobro por seus pecados. Ouça uma voz que clama, abra um caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta, e a terra, na terra desolada, a terra e os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Deus está dizendo: meus filhos, eu tenho algo muito maior e melhor para vocês. Atentem, porque eu vou pôr ordem na casa e eu vou trazê-los de volta. E aí Isaías exorta o povo a confiar no Senhor. Nos versículos, no capítulo 40 também, versículos 6 a 11, ele diz assim: uma voz disse: clame. Eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Vamos todos na mesma versão. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Certamente o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Você pode dizer isso? Com o seu braço forte ele governa. Dê glória a Deus. A recompensa dele está nas suas mãos, está com ele, e o seu galardão o acompanha. Versículo 11. Olha só, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai te tomar no colo, do jeito que um pastor pega uma ovelhinha frágil e põe no colo e carrega, traz apertada ao peito, ao coração. Assim será com você. Glória a Deus. Diga: ele é grande, é sábio, incomparável, superior. Não há outro como o Senhor. Nos versículos 12 ao 26, ponha lá por favor. Vamos ler esse capítulo. Quem mediu as suas águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou foi seu conselheiro, ou quem o instruiu?
a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça. Por quê? Porque o povo estava questionando a Deus. E Deus está dizendo através do profeta Isaías, o Espírito de Deus dizendo: bem, Deus precisou de conselheiro? Alguém mediu na concha da mão a terra? Alguém fez alguma coisa? Não, Ele é quem fez tudo. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Sabe o que é isso? Pingo d'água. Quando você vira-se um balde, aí tem o último pingo. As nações tão poderosas do mundo para Deus são como pingo d'água. São para Ele como o pó que resta na balança. As ilhas para Ele não passam de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para um holocausto, uma oferta, um culto a Deus. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Quanto a uma imagem, o artesão a funde, o ourives cobre de ouro e forja correntes de prata para ela. Quem é muito pobre para essa oferta pode apenas escolher boa madeira que não apodreça e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Deus está dizendo: como vocês estão no engano? Quem tem dinheiro faz uma imagem de ouro, quem não tem faz uma de madeira e diz: é Deus, e adora e oferece culto. Ele se assenta no seu trono, dê um glória a Deus, acima da cúpula da terra. Vai glorificando a Deus, vai. Cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Está lá sobre as nuvens. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Deixa eu linkar isso aqui, conectar isso aqui com a notícia que eu dei a vocês aqui, lá da ilha do Epstein, lá de toda essa loucura, essa coisa maligna. Esses caras achavam que nunca ninguém saberia do que eles faziam naquele lugar. Só que era tudo filmado o tempo todo, tudo arquivado o tempo todo. E hoje estão aí, tudo procurando cova para se enfiar, porque eles estão sendo expostos. São 3 milhões de arquivos. Negócio de louco, eles não conseguiram ainda abrir 1/3 do que tem. Eles não esperavam nunca que seriam revelados. Mas o Todo-Poderoso sabia de tudo, via tudo. E Ele mesmo, não tenha dúvida, ainda que o outro estivesse fazendo com motivos para se proteger, era Deus mesmo quem o motivava a guardar tudo, arquivar tudo, filmar tudo, para que chegasse o tempo de tudo ser revelado. Li todo o texto que eu queria, até o 26. Cadê mais? Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e chama todas elas pelo nome. Cada estrela Ele deu o nome, chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer ao seu chamado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou parar. Aí agora no 27 ele diz, 27 até o 31. Por que você reclama, Jacó?
Por que você se queixa, ó Israel? Quem foi Jacó? Aquele que um dia decidiu paralisar na sua vida todo o mal, decidiu ter um encontro com Deus num lugar que ficou com o nome de Peniel, que passou a noite lutando com Deus, até que Deus transformasse o seu caráter, e seu nome foi mudado para Israel. O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Isso é, Ele não olha para mim, não me ama, não gosta de mim, não está vendo o nosso sofrimento, o meu sofrimento. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Diga, o meu Deus é eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Vamos ficar em pé para declarar isso? Meu Deus. Diga, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. 29. Ele fortalece o cansado. Vamos juntos. E dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam, diga, e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam, voam, correm, andam e não se cansam. Glória a Deus. Bendiga, exalta, glorifica ao nome do Senhor. Você entendeu o que Deus está te dizendo? O Senhor, o teu Deus, vê todas as coisas, sabe de tudo. Diga, Ele me ama, Ele se importa comigo. As lutas que você passa não passam de disciplina. Não é porque Deus é mau, não. É porque te ama. É porque não pode te deixar solto. Amém? Senão a gente descamba, bagunça. Certa vez eu ouvi alguém pregando, alguém escreveu dizendo o seguinte: a dor é o grito de Deus. Às vezes Deus tem que permitir a dor. É um grito dele chamando a nossa atenção. Porém, Ele nos criou e concedeu com liberdade de escolha, chamado de livre-arbítrio. Tem coisas que eu não posso fazer por você. Aliás, eu não posso fazer nenhuma. Nem por você, nem por sua casa, nem por sua família, seu casamento, seus filhos, seus negócios. É você quem tem que se posicionar. E o Todo-Poderoso manda ministrar essa palavra aqui hoje para a sua vida, te chamando a um posicionamento. Ele sabe de tudo e vê tudo que se passa contigo, mas Ele precisa que você se posicione. E Ele te diz: eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejares. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Você que entendeu a convocação, a chamada, a sacudida, vem à frente e nós vamos orar com você.